Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o fator água-cimento e a curva de Abrams. O fator água-cimento e o tipo de cimento empregado são os principais responsáveis pela resistência do concreto. Sabemos que quando o concreto contém uma quantidade excessiva de água, esse concreto ele tende a ser mais poroso, né, e menos resistente. O tipo de cimento que também vai estar sendo utilizado na produção desse concreto também influencia na sua resistência. Sabemos que existem vários tipos de cimento que são utilizados na composição, tá? Como o cimento Portland, cimento CP2F32, que é o cimento composto, né, que é composto por adições. Por exemplo, o F vem de filler e 32, né? Sabemos que nos sacos de cimento vem a resistência. O único que não tem a indicação da resistência do material é o CP5, que é o CP5 Ari, né, que é de alta resistência inicial, por isso que ele não tem assim uma indicação de resistência, porque nos primeiros dias ou dentro de um dia ele já consegue atingir uma grande resistência. Então temos o CP2, né, CP2F, CP2E, que é com adição de pozolana, temos o CP3, que é de alto forno, tá? Temos o CP4, que é o cimento pozolânico, ou seja, tem uma quantidade maior de pozolana que o CP2E, e todos esses materiais aqui, eles têm, né, a indicação da resistência. Então, dependendo do tipo de cimento, né, a resistência desse material, ele também vai influenciar na resistência do concreto. Esse gráfico aqui é a curva de Abrams, tá? No qual faz uma relação entre a resistência requerida do concreto nos 28 dias, né? Que é o FCJ. Temos no eixo X a relação água-cimento e temos também essas retas inclinadas que são relativas à resistência normal do cimento aos 28 dias. Então, temos resistência de 26, 29, 32 até 44 de resistência. Através desse gráfico é possível verificar, né, qual seria a relação água-cimento ideal para um determinado tipo de cimento com uma resistência X que possa atingir uma resistência aos 28 dias, né? Deixando o concreto com uma resistência aos 28 dias. Então, temos um exemplo aqui. Se eu quero um concreto com uma resistência de 29 dias e eu estou utilizando o CP3 40, ou seja, o tipo de cimento vai influenciar na resistência. 40, essas retas inclinadas, quer dizer a resistência do cimento. Achei o ponto, desci aqui e achei a minha relação água-cimento, né? Então, sabemos que vai só aumentar. Então, temos 0,60 e aqui 0,61, 0,62, ou seja, 62% da quantidade de cimento deve ser água. Tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer um determinado mistura utilizando 1.000 gramas de cimento, 62% desse material tem que ser água, ou seja, 62% de 1.000 temos 620 gramas de água. Então, essa relação aqui é igual a 0,62. O consumo de água, né, ele pode ser definido através também do abatimento, tá, do abatimento do concreto e do diâmetro máximo do agregado graúdo, tá? Então, temos aqui os abatimentos de 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100 milímetros, e temos o diâmetro do agregado graúdo, que varia de 9, 19, 25, 32 e 38. Só para lembrar, né, os agregados, no caso das britas, né, temos o pó de pedra, tá, que tem um diâmetro de 0,5 a 4,8, pedrisco, pedra brita 1, temos o diâmetro de 12,5 a 19, brita 2 de 19 a 25, brita 3 de 25 a 50.
Então, queremos saber qual seria o consumo de água para um abatimento de 70, mais ou menos 10 milímetros, ou seja, um abatimento do concreto no qual é permitido, né, uma variação de 60 milímetros a 80, ou seja, uma variação para cima, né, de 10 ou para baixo de 10 milímetros, tá? E diâmetro de 19 milímetros. Então, se eu tenho um batimento de 70 com oscilação de 10 milímetros para mais ou para menos, ele vai ficar aqui nessa variação de 60 a 80. Considerando um diâmetro máximo de agregado de 19 milímetros, eu tenho um consumo de água em litros por metros cúbico de 200 litros por metros cúbico. Então, como é que pode ser calculado o consumo de cimento também, né? Se eu tenho o consumo de água, quantidade de água por metros cúbicos, eu tenho também o fator água-cimento, né, que eu desejo para aquela mistura. Agora, eu basta substituir, né, na relação e encontrar o consumo de cimento. Por exemplo, se eu tenho uma relação de água-cimento de 0,62, eu encontrei na tabela anterior que o consumo de água será de, né, para esse abatimento, esse diâmetro, o consumo de água será de 200 litros por metro cúbico, tá? 200 litros é a mesma coisa que 200 quilos, né, porque a densidade da água é 1, tá? Então, 1 litro de água tem um total de 1 de densidade, ou seja, 1 quilo. Então, se eu vou substituir, se eu tenho um consumo de água de 200 quilos, né, por metros cúbicos, eu tenho uma relação de 0,62, eu encontro o consumo de cimento. Como? Dividindo, né, 200 por 0,62, encontrando o consumo de cimento de 322,58 quilos por metros cúbicos. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.